Boa noite a todos. Então, nos próximos minutos, eu vou falar um pouco para vocês sobre o cateterismo cardíaco e a angioplastia. O cateterismo cardíaco, basicamente, é um exame invasivo no qual a gente vai com um catéter lá dentro do coração fazer uma série de diagnósticos diferenciais. E é um exame muito estigmatizado, fundamentalmente pelo fato de que em décadas passadas era extremamente desconfortável e associado a uma série de complicações. Por exemplo, os catéteres eram muito calibrosos, era feita uma dissecção arterial no braço, com ponto, com sutura. Os contrastes utilizados naquela época estavam associados a uma série de complicações, muita náusea, vômito, né? Se falava em décadas passadas que o paciente não ia sair do cateterismo sem ter uma náusea ou eventualmente ter vomitado. E mais do que isso, ele era preso dentro de uma maca berço, né? Porque na época não existia tecnologia para movimentação do tubo ao redor do paciente para aquisição das imagens. Então você imagina, ele era preso dentro de uma maca, era dissecado o braço dele e era injetado várias vezes um contraste associado a uma série de complicações. Isso mudou bastante nas últimas décadas, né? Houve realmente uma revolução, ainda é um exame invasivo, que está associado a uma taxa de complicação de cerca de 1% dos casos, mas melhorou muito. Por exemplo, hoje, como vocês podem observar nessas figuras, a gente tem duas vias de acesso por punção. Fundamentalmente, a gente passa pelo braço, através de uma punção de uma artéria aqui, ou de uma artéria aqui na perna, artéria femoral. E a gente tem feito cada vez mais esses exames pelo braço, porque o tempo de repouso no hospital é muito menor e, como vocês podem observar, a gente coloca essas pulseirinhas de compressão radial e mesmo aqueles pacientes que sofrem um tratamento, por exemplo, para desentupir uma artéria do coração, que é a angioplastia, ele pode ir, por exemplo, de alta no mesmo dia. Os catéteres também, eles são bem mais finos, são esses tubinhos que a gente usa para chegar até o coração e, como vocês podem observar, cada tubinho desse tem um formato específico para aquele tipo de diagnóstico que vai ser feito naquele paciente. Uma pergunta que sempre é bastante importante naquele paciente que vai ser submetido a um cateterismo, existe alguma contraindicação? É óbvio que não existe nenhuma contraindicação absoluta, mas tem algumas questões que são importantes se alguém de vocês, por exemplo, for submetido a um exame como esse. Uma delas é em relação à alergia, né? Então a gente, como eu mencionei anteriormente, utiliza um contraste iodado. Então aquelas pessoas que têm alergia ao iodo, não é que não podem fazer o exame, mas devem ser preparadas, ou seja, deve ser feita uma dessensibilização antes da realização do exame. E um outro ponto muito importante é aqueles pacientes que fazem uso de qualquer medicação. Então, por exemplo, algumas medicações para o diabetes, como a metformina, pode ter uma interação com o contraste. Existem, por exemplo, alguns anticoagulantes que a gente tem que suspender de 2 até 5 dias antes do procedimento. Então, é muito importante, como são muitas medicações, avisar o cardiologista ou quem está solicitando o exame ou na marcação, porque isso é uma coisa importante e pode estar associada a uma maior incidência de complicação durante o exame. E é importante ressaltar que, apesar da função principal e mais conhecida do exame ser estudar as artérias do coração, ele é um exame que serve para uma série de outras coisas. Por exemplo, as medidas de pressão dentro do coração, né? Então, aqueles pacientes que têm algumas alterações congênitas, etc., esse exame, né, essas medidas de pressão pode trazer informação bastante importante. A gente pode também, através do cateterismo, estudar o funcionamento das válvulas. Então, em alguns pacientes que têm doenças valvárias, o cateterismo ele serve então para confirmar ou dar um diagnóstico em relação a uma alteração valvária. Eu consigo ver a função do batimento do coração. Posso fazer o estudo, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, de doenças congênitas, aquelas de nascença, né, principalmente em crianças. E outro ponto importante é que algumas doenças também eu posso tirar um pedacinho do coração, ou seja, fazer uma biópsia do coração, e isso traz um diagnóstico importante. Então isso é fundamental, porque quando você for fazer um cateterismo, você nunca pode chegar para o seu cardiologista hemodinamicista e falar assim, cuidado, não vai tirar um pedaço do meu coração, porque ele pode achar que é verdade, né? Então é um exame que também pode fazer um diagnóstico também com a biópsia. E, sem dúvida nenhuma, a função principal do cateterismo é a avaliação das artérias coronárias. Muita gente acha que o coração tem esse formato, né? Mas, na verdade, o coração ele tem o formato mais ou menos de um pulso fechado. E esse pulso fechado, a gente consegue, então, estudar as artérias do coração. A gente tem, basicamente, duas artérias, a coronária direita, que irriga o lado direito do coração,
Como vocês podem observar aqui, essa é uma imagem de um cateterismo, né, como a gente avalia a artéria do coração, né? E a gente pode também estudar a artéria coronária esquerda. E aqui também vocês podem observar todos os ramos, né? Então, parece uma árvore realmente, né? Porque você tem um tronco principal que se divide em vários ramos, e são esses ramos que vão irrigar o próprio coração, nutrir o próprio coração. E naqueles pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, naqueles pacientes que têm fatores genéticos para a doença coronária, você pode ter, então, com o passar do tempo, como mostra esse vídeo, você vai tendo um depósito de placa de colesterol, de gordura nas artérias do coração. Essas placas elas vão se depositando na artéria do coração ao longo de vários anos. Existem estudos mostrando que desde os 15 anos, já na adolescência, você já pode ter estrias de colesterol e placas incipientes. E isso, naqueles pacientes mal controlados, vai se acumulando ao longo do tempo, e são essas placas de gordura que vão entupir as artérias do coração. E isso é uma mensagem muito importante, gente. Hoje, o que mais mata no Brasil e no mundo são as doenças do coração. São essas doenças que dão infarto, que dão angina. E nesses pacientes mais graves, essa placa de gordura, ela pode se romper em algum momento da vida, expor todo esse material lipídico que está ali, formar um coágulo, um trombo, igual a mulher, quando menstrua, forma no absorvente, isso forma dentro da artéria do coração, isso leva ao entupimento dessa artéria e ao infarto. Naqueles pacientes que têm, então, essa obstrução nas artérias do coração, nós, através do cateterismo cardíaco, a gente pode ir lá nessa artéria e desentupir essa artéria, que é a angioplastia coronária. Basicamente, a angioplastia coronária, a gente vai com um guia que serve como trilho, e através desse guia a gente vai insuflar um balão dentro da artéria, implantar um stent, que é uma molinha, parece um bob de cabelo, né, miniaturizado, e esse stent é que vai permitir novamente o fluxo de sangue através daquela artéria que tem um entupimento. Uma pergunta frequente é, será que a angioplastia ela tira então essa gordura da artéria do coração? E como vocês podem observar nessa figura, na verdade, a gente não tira a gordura. Na verdade, esse stent que é colocado na artéria, ele redistribui essa gordura através da artéria, distende um pouco o vaso e permite então novamente o fluxo de sangue através da artéria. E um outro detalhe muito importante é que naqueles pacientes onde foi realizada essa angioplastia coronária, ou seja, o desentupimento dessa artéria, essa prótese que foi colocada, ela tem um tempo de cicatrização, que pode levar de 3 a 6 meses. E, fundamentalmente, nesse período, algumas medicações são acrescentadas às medicações habituais do paciente para impedir a formação de novos coágulos e melhorar a cicatrização desse stent. Então, é muito importante, nos pacientes que sofreram esse procedimento, fazer o uso bastante adequado e regular dessa medicação para evitar um novo infarto e evitar uma complicação nesses casos. Obrigado.